Fernando Tinoco, próximo orador, por favor. Cadê Tinoco? Senhor Fernando Tinoco, o senhor dispõe de 3 minutos para falar. Mais precisamente. Bom, pessoal, meu nome é Fernando Tinoco, sou advogado, sou militante do Movimento Popular de Niterói desde adolescente. Hoje estou contribuindo no mandato Paulo Eduardo. Eu queria colocar algumas questões. Bom, em primeiro lugar, concordar com o que o Jorge falou aqui e acrescentar algumas questões. Para além das datas e prazos, eu vejo, a gente pode ver na própria apresentação da Prefeitura uma dificuldade enorme do secretário de abordar temas locais. Ele até tentou abordar alguns temas locais, mas de forma genérica e coisas que não estão sequer no plano, escritas no plano. A gente pega o plano de 92, eu peguei agora por curiosidade, o plano de 92, numa simples pesquisa no plano de 92, a gente encontra 29 citações ao bairro de Charitas, por exemplo. Entre elas, a questão, por exemplo, da ligação, que é uma luta nossa antiga, a ligação Charitas-Jurujuba a Cafubá, ali pela Estrada dos Fortes, que está previsto, inclusive, no plano urbanístico, tanto no plano urbanístico da região oceânica, quanto no plano urbanístico da Orla da Bahia. E nesse plano a gente não vê nada. Tem uma citação nominal a Charitas, nesse plano, que é falando do túnel, simplesmente. Jurujuba não tem nenhuma, São Francisco também não. Ou seja, o plano é muito genérico, demais. O que parece é o quê? Uma resposta à cobrança que a gente já vem fazendo há muitos anos, de que tinha que haver a revisão do plano diretor, e o Ministério Público cobrando, e eles querendo fazer revisão de plano urbanístico sem ter a revisão do plano diretor. E aí apresenta uma revisão como essa, extremamente genérica, que não contempla as demandas, principais demandas das comunidades de Niterói. Com relação específica aqui a algumas questões que foram faladas, para além dessa demanda da Estrada dos Fortes, que eu queria que constasse aqui, que a gente retomasse essa discussão, que é extremamente importante. Eu falei, inclusive, isso na audiência, em audiências do Poder Executivo, e que foi totalmente desconsiderado. Eu queria levantar a questão que foi falada também dos quiosques. Por exemplo, no plano diretor, como a companheira falou aqui, no plano diretor tem várias citações com relação a isso, também de forma ampla e genérica, não sobre Charitas, não sobre nenhuma área, mas fala de regularização. Então, o artigo 25, por exemplo, inciso 15, fala regularizar e requalificar os quiosques da orla e implantar infraestrutura para atendimento ao turismo. Ou seja, se a gente tem uma diretriz dessa, cabe o quê? Cabe o Poder Executivo chegar aqui e dizer como isso vai ser feito. Nós estamos vivendo um momento na cidade onde há uma demanda concreta, um problema concreto na Justiça Federal. E a gente precisa saber de que forma isso vai ser encaminhado, como que tem uma previsão, uma diretriz ampla e genérica, e o governo vem para cá e não coloca de que forma vai fazer isso aqui que está escrito. No momento, isso tem que ser discutido aqui, isso tem que ser discutido já. Não adianta ter uma previsão futura depois que já tiver sido demolido tudo. Então, tem o formato adequado de fazer essa regularização. A Procuradoria sabe como vai fazer. Tem que aderir ao projeto Orla, tem que aderir a uma portaria que já tem aí, já existe a portaria do Ministério do Planejamento. Então, é só fazer isso e informar a Justiça Federal. Então, isso tem que ser discutido aqui, não pode ter uma diretriz genérica sem que a gente coloque aqui, o governo tem que colocar aqui como que vai fazer isso. E outra questão, para concluir, por favor, para concluir, por fim, essa questão de Jurujuba.
da pedreira? Porque é óbvio que tem uma coisa tem a ver com a outra. Essas notificações, na minha opinião, e a gente está trabalhando para comprovar isso lá no mandato, tem relação direta com a exploração da pedreira que está sendo liberada. Então, a gente precisa aqui discutir isso. É bom que o município apresente aqui onde vai ser, onde está localizada exatamente essa exploração que já está, por documentos que a gente teve acesso, já está, inclusive, licenciada pelo próprio município. Então, aonde que é? Não é possível que no plano diretor não cite isso, não haja um mapa, não haja nada sobre isso. Então, pessoal, se a gente não abordar os temas específicos em cada audiência de cada comunidade, de cada região, realmente essas audiências não estão servindo para nada. Obrigado, então, eu quero fazer essa solicitação aqui. Muito obrigado. A senhora Regina Binestein, por favor, vai fazer uso da palavra. Ah, trocou de novo? Trocou, mas tudo bem, não tem problema nenhum. A senhora Cíntia Gorham, com a palavra, então. Boa noite. Eu, no início da audiência, eu fui lá atrás para ajudar a botar mais cadeiras, e eu percebi uma coisa que eu já desconfiava, que as pessoas não estavam entendendo absolutamente nada. Em primeiro lugar, porque os mapas, eu que conheço, estava sentada ali do lado da Regina, não estava conseguindo visualizar o que os mapas estavam mostrando. Havia um branco total que não dava para distinguir outra coisa. E eu gostaria de trazer que, em 2013, que foi quando a gente começou a discutir, junto com a Fundação Getúlio Vargas, como é que deveria ser o plano diretor, era muito claro quando se falava sobre clareza, linguagem fácil, para que a população pudesse entender. E eu gostaria de saber da população aqui presente que levantasse a mão quem está com clareza do que foi exposto. Ninguém. Você, uma, tá, ela entendeu. Entendeu? Então, eu não sei quantas pessoas a gente tem aqui, 100 pessoas, não sei calcular, mas eu acho que, além de ser um plano, como já falaram antes, que é geral, que não coloca as coisas de uma forma clara, não aponta nada, ele é difícil de entender, e é mesmo. Eu queria aproveitar para fazer também uma pontuação, que é a questão, Renato Barandier, sobre as áreas de especial interesse pesqueiro. A gente está falando de uma região que tem uma produtividade muito grande ligada ao setor pesqueiro, e eu não vi nos mapas apresentados nada relativo à zona de especial interesse pesqueiro. Da mesma maneira que lá na área da Praia Grande não tem zona de especial interesse pesqueiro. Lá quer transformar em área de turismo. Então, vão fazer um porto madeiro, como em Buenos Aires, e para onde vão os moradores? E aqui? Como é que vai ficar a população ali do Lazareto, Cascarejo e todos os bairros que tem dentro de Jurujuba? Cadê a zona de especial interesse pesqueiro? Não é possível que a prefeitura... Não é possível que a prefeitura não reconheça esse grande polo de desenvolvimento econômico que tem ali, caramba. Entendeu? Eu, sinceramente, eu não entendo. Obrigada. Obrigado, senhora Cíntia. Com a palavra, a senhora Regina Binestein. Boa noite a todas e todos. Para quem não me conhece, eu sou professora do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal Fluminense e sou conselheira do Conselho de Política Urbana do município, representando também a UF.
Bom, algumas coisas que eu vou falar, eu já tenho falado nas diferentes audiências públicas que aconteceram. Mas, como eu não tenho tido resposta que me satisfaça, eu continuo colocando e continuarei colocando. Quer dizer, na verdade, o que a gente viu hoje o secretário apresentar foi uma apresentação genérica das principais características, o olhar da prefeitura sobre essa região. Considero que um plano diretor deveria avançar mais, deveria trazer propostas concretas para resolver os problemas que essa região apresenta. Aliás, isso é uma diretriz do Ministério das Cidades, que diz que um plano diretor que não tem propostas concretas, com prazos, ele é uma letra morta, ele não vai ser implantado. De qualquer jeito, então, para contribuir, eu queria trazer alguns aspectos que nós identificamos na área, nessa região. A gente está acompanhando as notificações que os moradores da comunidade Salinas e Peixe Galo estão recebendo. O secretário disse que as áreas de risco, as pessoas não seriam removidas, mas elas teriam uma solução. Ocorre que, se essas famílias estão em risco, é a vida delas que está em perigo. Uma solução precisa ser apresentada o mais rápido possível, e o plano diretor já deve apontar isso. Aliás, é uma sugestão que eu faço. Eu me sinto como não sendo ouvida a cada vez que eu vejo a mesma apresentação, sem considerar uma observação sequer que a população faz. Eu gostaria que o secretário, em vez de defender as propostas do Executivo, escutasse a população e começasse a incorporar nas suas propostas o que a população diz. Isso é um verdadeiro processo participativo. Depois, a pedreira, quem me antecedeu falou, a pedreira é hoje um perigo que está sobre a cabeça dessas pessoas. A pedreira vai ser reativada daqui a 2 meses. Não sei se os senhores já viram o que é o funcionamento de uma pedreira. Primeiro, os abalos que podem causar na vizinhança e depois a extrema poluição do ar. Como é que isto vai acontecer numa área que está hoje urbanizada, onde inúmeras famílias moram? Depois, há 2 audiências atrás, eu fiz uma observação de que o dinheiro para a habitação de interesse social, apesar de 25% da população de Niterói morar em assentamentos precários, o dinheiro para a habitação está sendo diminuído. O secretário diz que não, que vai aumentar. E ele prometeu que hoje traria a demonstração matemática de que este recurso vai ser aumentado, porque até que ele me prove, eu não estou convencido. O que eu vejo é uma diminuição progressiva do dinheiro para a habitação. Antes nós tínhamos o solo criado, recolhido era para habitação. Hoje nós teremos 30% do que será arrecadado. Então, estou provando matematicamente. Depois, aqui hoje eu vi o secretário mostrar 2 mapas indicando os ex. Num deles, Lazareto, por exemplo, não está marcado como os ex, no outro está. Eu quero saber qual é o mapa. Aliás, o subsecretário Rogério nos informou, numa das audiências públicas, que o mapa de ex estaria sendo atualizado e que, na última audiência, seria apresentado. Eu gostaria de ver esse mapa antes, porque eu acho que a população tem o direito de avaliar este mapa. Então, nós precisamos que antes, pelo menos na penúltima, esse mapa seja divulgado para a gente poder conferir. A outra coisa são os inúmeros planos que o plano diretor apresenta como proposta. E, de novo, não tem prazo. Se não tem prazo, meus amigos, não vai ser realizado, porque no plano de 92 tinha a elaboração dos planos urbanísticos para as 5 regiões. Recentemente, antes do plano diretor, foi feito para a região de Pendotiba e a região leste não tem plano urbanístico. Então, não foi cumprido o que estava colocado no plano diretor.
Então, eu gostaria também que, na próxima audiência pública, nós tivéssemos os prazos para a elaboração de todos os planos que estão mencionados, porque tem planos que são fundamentais. Plano de regularização fundiário, plano de urbanização de assentamentos, plano de mobilidade, plano de saneamento, plano de arborização, plano de tudo que vocês possam imaginar. Mas eu quero prazos e gostaria de solicitar que, na próxima audiência, esses prazos fossem apresentados. Porque, senão, o que nós estamos fazendo aqui é discutir, perder nossas noites de segunda-feira, e nós não sabemos o que, na verdade, vai ser aprovado pela Câmara de Vereadores, até porque o número de vereadores que tem acompanhado as audiências públicas, escutando o que temos para dizer, é ínfimo. É ínfimo. Senhora Regina, por favor, para concluir. Eu concluí. Então, são Obrigado, os dois senhora. pedidos, e eu gostaria. Só mais uma coisa. Há 3 audiências públicas atrás, eu pedi o direito, que fosse dado o direito de réplica, porque não é possível que eu não tenha as minhas questões respondidas e não possa dizer, na mesma hora, não me satisfez. Eu quero ter o direito de dizer, não me satisfez, a resposta não me contempla. Obrigada. Ok, professora. Queria saudar a presença do vereador Anderson Pipico e saudar aqui o chefe de gabinete do vereador Ricardo Evangelista Fernando, que não pôde estar presente, e tem o seu representante. Para a professora Regina, eu pedi ao vereador Bruno que fizesse uma reunião conosco na comissão, porque o direito de pedido de réplica, eu acho que cabe, só tem que mudar algum modelo para dar tempo de todos falarem, ser respondido e a réplica. O Bruno vai pedir à senhora uma reunião com as comissões para que nós podemos traçar esse modelo de como seria. Por favor, a senhora Sônia Helena Marque. Boa noite a todos. Eu sou Sônia, de Jurujuba, tá? Moro na orla de Jurujuba, na ponta da ilha, tá? Mais conhecido como Ponta da Ilha, mas é o Lazarico. Nós hoje tivemos uma visita também dos ilustres da Defesa Civil. Aí falaram que nós temos risco iminente. Eu perguntei que risco iminente é esse? Porque que eu moro lá há 15 anos, nunca teve deslocamento, deslizamento e morte, ou sei lá o quê, para a gente ter a visita da Defesa Civil dizendo que nós temos risco iminente. Aí eu perguntei para a pessoa que estava lá, ela disse que não sabia. Ela não sabia o local que realmente teria risco. Tá? Então, é mais uma, tá, que a gente quer saber, porque nós somos moradores, nós temos nossos direitos adquiridos, né? Somos pais, mães, avós, tios, e nós queremos uma resposta. Não vamos ser como o pessoal do Imbuí, que foi colocado para fora e até hoje não sabe onde é que vão estar. Estão morando na rua e não tem onde morar, tá? Conosco vai ser bem diferente. Então, é o seguinte, minha próxima questão é que Jurujuba é um porto pesqueiro. Nós temos trabalhadores dentro da maricultura, que é aqui presente, nós temos pescadores, e os nossos pescados, nosso marisco, não ficam só dentro de Jurujuba. Eles vão para São Paulo, eles vêm para o centro de Niterói, vão para o Rio de Janeiro, eles servem a restaurante onde todo mundo, quem tem dinheiro, vai lá e paga, tem condições, vai e paga, come muito bem e não sabe a procedência do marisco e do peixe. Vem de Jurujuba, de Baía de Guanabara. Tá? E o outro ponto que eu quero deixar bem claro aqui é o nosso esgoto sanitário. Tá? Urbanismo e esgoto sanitário na ponta da ilha. O nosso esgoto está indo para a Baía de Guanabara. Não é só da ponta da ilha, não. Nós temos uma estação que não funciona. Tá? É só para a gente olhar e dizer assim, ali tem uma estação. Porque não funciona. Nossa estação a orla é dentro da Baía de Guanabara.
Tá? O segundo problema nosso é a urbanização. Tá? A gente tem um processo, está pedindo que seja regularizado a nossa questão de regularização de posse de terra. Né? Eu acho que todo mundo de comunidade está correndo atrás, e nós também estamos correndo atrás do que é nosso direito, que é a nossa posse. O segundo, a falta de manutenção das encostas, tá? E a sua manutenção das áreas afetadas. Não adianta tirar o pessoal e não fazer as manutenções e as manutenções das encostas. E mais uma coisa que nós temos negativo dentro de Jurujuba, além disso tudo, é o transporte. Tá? Nós temos transporte, só um transporte, que é o 33, ele faz a linha somente a Parreiras. Não serve a Marquês de Paraná. Quer dizer, final de semana nós não temos postos de saúde funcionando, nós não temos empresas de táxi dentro da Jurujuba. O que acontece? Se alguém de nós ficarmos doentes, são 4 ônibus que a gente pega, 2 idas e 2 voltas. Então, isso eu queria que vocês colocassem no plano, porque isso é muito importante. Para vocês não é, porque vocês moram mais centralizados. Mas para quem mora em comunidade, é muito importante ter uma linha de ônibus que te sirva nas necessidades, e não só na hora de lazer ou de trabalho. Mais um ponto que eu quero deixar claro aqui são as manutenções das ruas, das calçadas, tá? Os postes que estão caindo e não está tendo manutenção. E eu acho que tem muita mais coisa dentro de Jurujuba, né, que eu acho que falta. E mais uma coisa, como já foi falado pela Cíntia, nós queremos azeite pesqueira, tá? E queremos que seja o nosso lado, como Lazaredo, seja mostrado a nossa ZEIS, que é de Zona Especial de Intenção Social. Ok, tá? Muito obrigada a todos. Obrigada, tá? senhora. Por favor, a senhora Marcela Munch. Boa noite. Primeiro, acho que queria fazer uma fala diferente das que eu fiz até agora nas audiências, que acho que foram falas um pouco mais técnicas, e acho que o que a gente está discutindo aqui não é a técnica, né? A gente está discutindo qual é o projeto de cidade que a gente quer, que tipo de cidade que a gente quer. Na penúltima, eu não me lembro, na última audiência, um subsecretário me disse, é verdade, eu dou razão a ele, que ninguém é removido por artigo, as pessoas são removidas, e, de fato, não são removidas por artigo, são removidas por projeto político ou pela falta de projeto político, que, ao meu ver, também é um projeto político. Aliás, se dependesse de artigos, a gente não teria observado, nas últimas gestões do prefeito Eduardo Paz, no Rio de Janeiro, a maior remoção da história do Rio de Janeiro. A gente tem uma legislação que protege a posse, que protege a moradia, que exige que a prefeitura discuta com a população as alternativas e que exige que as pessoas tenham informação. Então, é isso. Não é uma postura adequada do poder público simplesmente notificar as pessoas e dizerem que elas têm que as casas delas estão interditadas. A gente está no momento de discussão do plano diretor, portanto, a gente não é um plano que começa daqui. A gente parte do pressuposto que esse plano, se é de revisão, então existe um mapeamento. Existe um mapeamento de áreas de risco, eu quero acreditar que existe um mapeamento de eliminação destes riscos. E, se não existir a possibilidade de eliminação desses riscos, que a saída seja conversada com a população. E que não simplesmente as pessoas que moram ali há 80 anos, ou mais de 80 anos, que herdaram a casa dos seus familiares, simplesmente recebam uma notificação e digam, olha, você tem a sua casa interditada, dê seu jeito, se vire. Isso não é o papel de uma gestão. Então, primeiro isso, assim. E o plano, aí, voltando nos artigos, voltando no texto do plano mesmo, o plano tem a obrigação de dizer isso, de repetir, que qualquer saída tem que ser conversada com a população. E não sempre que possível. É um absurdo que uma redação de um plano preveja que sempre que possível se discutirá com a população. Não é sempre que possível, é obrigação. Isso não é um favor da prefeitura, isso é obrigação. Isso é uma coisa. Outra coisa que eu queria entender é que
preocupação ambiental que norteia essa gestão? Qual é a política ambiental que a gente está levando? Porque, para mim, é muito importante. Eu defendo isso, acho que é um valor importante, tem que proteger o meio ambiente. Mas como é que a gente protege o meio ambiente? Acho que é como a Cíntia falou, valorizando, mantendo e estimulando as áreas pesqueiras. A gente protege o meio ambiente, vereadora Tratino, a gente protege o meio ambiente fazendo regularização fundiária, a gente protege o meio ambiente com política habitacional, a gente protege o meio ambiente com saneamento básico. Eu quero saber se o projeto de proteção ambiental dessa gestão é licenciar um shopping na Marquês de Paraná de luxo e dizer que o shopping é sustentável porque é envidraçado e entra luz solar. Eu quero saber se a política ambiental é ter uma horta no topo do shopping. É muito legal horta, eu defendo horta, mas eu defendo horta comunitária, eu defendo horta local. Eu não acho que é essa discussão, assim, que tipo de política ambiental que a gente está defendendo. Enfim, acho que é isso, deixar essas perguntas, assim, e realmente e frisar, isso daqui é uma discussão política. E aí a gente tem que, sim, voltando na fala do Tinoco, discutir os problemas locais. A população precisa entender, a população precisa se sentir representada aqui nessas apresentações. Não pode ser uma coisa retórica, senão não adianta. A gente pode fazer 27 mil audiências e a gente não vai ter discutido o plano com a população. As pessoas precisam entender, precisam se apropriar e precisam entender o que está sendo discutido aqui. E precisam ser ouvidas. E precisa ter feedback do que elas colocam aqui. Obrigada. Obrigado, senhora Marcela. Por favor, com a palavra, o senhor Paulo Chiadi. Boa noite a todos. Meu nome é Paulo Chiadi. Eu trabalho no mercado imobiliário e faço parte do Compur, representando a ADEME. Eu queria pedir licença aos senhores, todos os presentes. Eu me preparei para fazer uma emenda, uma sugestão no artigo 56, mas eu sou obrigado a fazer uma defesa diante do que foi falado aqui, a defender o segmento que eu trabalho. Já não é a primeira vez que um determinado cidadão que me antecedeu aqui faz acusações, é o senhor mesmo, faz acusações graves, indevidas, eu diria mesmo, irresponsáveis. E assim, eu sou obrigado a fazer alguns esclarecimentos para que os presentes não pensem que a gente ouve quieto e, ouvindo calado, se aplique aquela máxima de quem cala, concorda. Não concorda, não, senhor. E quero esclarecer ao senhor o seguinte, eu tenho muito orgulho de trabalhar na construção civil aqui em Niterói. Muito orgulho. Quando o senhor me ataca, o senhor não ataca a mim, não. O senhor ataca aqui atrás diversos funcionários. O senhor me ouviu, eu ouvi o senhor. Por favor, senhor Adelson, por favor. Não lhe dê a parte, o senhor fique quieto. Quando o senhor me ataca, e o senhor ataca um segmento representativo na nossa cidade, o senhor ataca aqui diversos funcionários. São milhares que trabalham com dedicação na nossa atividade. O senhor ataca muito mais. O senhor ataca milhares de famílias que conseguem, graças a Deus, o sonho da casa própria. Então, o senhor não está me atacando. O senhor está atacando todo mundo que está aqui atrás. E quando o senhor tiver algum empreendimento nosso que esteja irregular, o senhor deve sim denunciar, porque nós queremos, o nosso setor quer, que todos os nossos empreendimentos sejam fiscalizados com lupa, Queremos seguir a lei, e nós seguimos. Então, o senhor vir aqui falar que tem um empreendimento de 20 pavimentos, conversa fiada é essa? Que papo furado é esse? O senhor me agride gratuitamente. Em Niterói não tem nenhum empreendimento de 20 pavimentos. O senhor é irresponsável, e o senhor não deve ser assim, não. O senhor, quando tiver alguma coisa para fazer, o senhor vai na secretaria. Se o senhor quiser fazer uma denúncia, vai ali no Ministério Público. Quer um favor? Não lhe dê a parte. Eu vou fazer uma perguntinha que o senhor vai responder já, o senhor vai ter oportunidade de responder. De maneira que eu peço desculpa aos senhores,
por talvez ter me exaltado, mas eu encerro aqui a nossa proposta, a minha fala, dizendo uma coisa. Eu trabalho duro, todos nós trabalhamos duro. Espero um dia ter uma boa aposentadoria. Espero um dia ter uma boa aposentadoria. Talvez eu não consiga 4 como o senhor tem.